1993, Jurassic Park, o Parque dos Dinossauros, não foi indicado ao Oscar de melhor filme, mas você acompanha a análise completa agora. O cinema se consolidou ao longo do século XX como uma arte de apreciação coletiva, e muito por causa disso que o sucesso ou fracasso de uma determinada obra é aferida normalmente pelos números de bilheteria, pela arrecadação. No entanto, tem alguns filmes ao longo dos tempos que não só arrecadam milhões de dólares nas bilheterias, como alteram a própria vida em sociedade. São verdadeiros acontecimentos que influenciam conversas e comportamentos inclusive. Jurassic Park, sem sombra de dúvidas, foi um desses casos. Na época só se falava sobre dinossauros, todo mundo estava completamente embasbacado com esse assunto. A gente tinha uma profusão de publicações nas bancas, brinquedos e tinha gente inclusive querendo cursar geologia ou paleontologia para estudar os dinossauros como profissão mesmo. Em termos de repercussão popular, esse filme foi um fenômeno absoluto no mundo inteiro. Filas quilométricas, uma bilheteria de mais de 1,5 bilhão de dólares se a gente levar em conta a correção da inflação, e a consolidação definitiva de um nome que já vinha carregando sucesso atrás de sucesso desde a década de 1970, Steven Spielberg. Foi ele que criou, inclusive, ao lado do amigo George Lucas, esse conceito de filme blockbuster, desde que lançou Tubarão no ano de 1975, que foi indicado ao Oscar de melhor filme e a gente já analisou aqui no canal do Meu Tio Oscar, e replicou esse sucesso em diversos outros filmes, incluindo E.T., o extraterrestre de 1982, que na época tinha sido a maior bilheteria da história do cinema, superando inclusive Tubarão e Guerra nas Estrelas, que veio depois. Aqui, no iniciozinho da década de 1990, ele queria se dedicar na realidade a um projeto chamado A Lista de Schindler. Só que os estúdios da Universal falaram para ele o seguinte: olha, tudo bem, a gente viabiliza esse projeto para você, mas antes a gente quer que você entregue o Jurassic Park. E assim aconteceu. O filme acabou sendo lançado no verão norte-americano, na metade de 1993, e traz uma história que todos já conhecem, mas eu vou lembrar aqui rapidinho. Um empresário multimilionário chamado Hammond, interpretado por Richard Attenborough, que inclusive venceu do próprio Spielberg o Oscar de direção em 1982 pelo filme Gandhi, decide abrir um parque temático com dinossauros vivos que foram recriados usando tecnologia genética. Antes da inauguração, ele convida algumas pessoas para fazer uma espécie de evento teste. Os paleontólogos Grant e Ellie, interpretados respectivamente por Sam Neill e Laura Dern, o matemático Malcolm, interpretado pelo Jeff Goldblum, e para completar a escalação, os seus dois netos, Tim e Alex, interpretados por Joseph Mazzello e Ariana Richards. Eu fico muito feliz de poder afirmar com segurança aqui que, mesmo com todos esses números superlativos em termos de bilheteria, esse filme é sim uma das maiores realizações cinematográficas de toda a história do cinema. E eu tô falando aqui não só do espetáculo visual não, mas também da qualidade do filme. Ele funciona bem por vários motivos. O primeiro deles é a manutenção da temática principal que estava no livro que deu origem a esse filme. Esse livro foi escrito pelo Michael Crichton e lançado no ano de 1990 e trazia a dualidade homem versus natureza. A moral da história nesse filme basicamente é: não desafie as leis naturais. A humanidade, com a sua arrogância constante, pode botar em risco a própria sobrevivência com esse tipo de besteira. Tanto que acaba acontecendo óbvio, né? Além de trazer à vida animais que já estavam extintos há pelo menos 65 milhões de anos, na primeira tentativa de testar toda aquela logística, tudo dá errado. E olha a ironia, o primeiro sinal de que as coisas não iam bem é a chuva, ou seja, um elemento da natureza. Um dos lemas aí do criador do parque é: não poupei despesas. Então ele fez a contratação dos melhores profissionais, dos aparatos mais avançados de segurança e também de monitoramento dos animais. Mas toda essa tecnologia não anula o fato dos seres humanos se tornarem pequenos e vulneráveis frente a esses monstros pré-históricos. E claro, essa reflexão ela serve como ponto de partida para várias outras questões relacionadas à humanidade.
O segundo elemento que é absolutamente espetacular nesse filme é a construção do suspense, e aí é um mérito total do diretor Spielberg. Ele já revelou várias vezes que o mestre do suspense Alfred Hitchcock foi uma influência muito importante na construção dos primeiros filmes da carreira dele, como Encurralado e Tubarão. Até mesmo porque naqueles filmes, pela limitação orçamentária e tecnológica, ele tinha que esconder mais do que mostrar. Aqui não é diferente. Das mais de 2 horas de projeção, a gente só tem dinossauros aparecendo efetivamente por 14 minutos. E quando eles aparecem, normalmente é em tom de horror ou de ameaça. A primeira cena do filme, inclusive, já é um ataque com morte de um ser que a gente não consegue nem ver o que é exatamente. É o medo já sendo colocado ali desde o início para o espectador. Depois, mais pra frente, na cena onde a gente conhece pela primeira vez o temível Tyrannosaurus Rex, a fera não aparece de uma vez. Antes disso, você tem todo aquele ambiente soturno, a falha no deslocamento dos carros, as pegadas que fazem tremer o chão, o pedaço da pobre cabra que estava viva até alguns momentos atrás e que cai no para-brisa. Enfim, uma série de signos que vão preparando o espectador para algo absolutamente terrível que está para se apresentar. E quando esse algo terrível finalmente aparece, é absolutamente aterrorizante. Então perceba, essa criação de suspense é essencial para manter a atenção do público em relação ao Tiranossauro Rex, mas em relação a também outros tipos de dinossauros que estão no filme. E mesmo quando os seres humanos estão de frente com um animal herbívoro, que não está atrás da carne deles, eles normalmente são vistos de baixo. A primeira vez que a gente vê um dinossauro de fato é num plano de baixo para cima, revelando a insignificância dos paleontólogos em relação ao tamanho da fera. Tem também o fato deles estarem geograficamente isolados em uma ilha, distantes, entre aspas, da civilização. Ou seja, ali eles são o elo mais frágil do ecossistema. Quem manda ali são os dinossauros. E claro, vocês se lembram que a gente tem a corrupção de um dos funcionários do parque que bota tudo a perder, desligando inclusive os sistemas de segurança das cercas eletrificadas. Mais importante do que esse personagem em si é o que o parque acaba significando de uma forma mais ampla. A arrogância do ser humano frente à sua própria vulnerabilidade. Além de tudo isso, o filme é de uma excelência técnica absurda. Até hoje eu juro que aqueles dinossauros são de verdade. E olha que o filme está com quase 30 anos desde o lançamento. Eu particularmente gosto muito quando os efeitos visuais são usados nesse sentido, ou seja, de parecer que aquilo tudo que está sendo colocado na tela é real. Eu não gosto muito de olhar para uma cena e falar o seguinte, esse efeito visual tá bacana, tá bem feito. Porque se eu tô vendo que é um efeito visual, talvez ele não esteja me convencendo o suficiente, né? Mas nesse caso, todos os dinossauros me convencem e muito. E nesse sentido, o Spielberg teve um trabalho muito criterioso até que todos os dinossauros ficassem convincentes na tela. Além de recursos rudimentares de tecnologia computadorizada, no filme também foram usados robôs, partes de dinossauros mecanizados e até fantasias para seres humanos reais, como no caso dos Velociraptors. O som dos dinossauros, especialmente do Tiranossauro, também foi uma montagem criteriosa de sons já presentes no mundo animal. E eles inclusive tiveram a consultoria de paleontólogos para chegar a um som que poderia ser o mais real aos dinossauros mesmo. E o que falar da trilha sonora desse filme, né, gente? Uma das mais inesquecíveis e marcantes de toda a história do cinema, composta pelo grande mestre John Williams. Eu tenho certeza que se você tocar essa música na rua para pessoas comuns, a grande maioria vai acertar na lata. E isso já é uma grande demonstração do que significa esse filme para a história do cinema. Além disso, é legal salientar que esse é um filme para quase qualquer público. Ainda que ele tenha algumas cenas mais fortes, mais chocantes, até mesmo do ponto de vista gráfico, ele no final das contas emula uma família. E ela vai desde a infância, que está representada pelas crianças ali do elenco, até a terceira idade, que é o dono do parque. Então, no final das contas, todo mundo se identifica com algum daqueles personagens que estão ali no filme. A gente tem o pessimista, que é o matemático, o Malcolm,
O Hammond, que é aquele cara que acredita que o dinheiro vai resolver absolutamente tudo e ele tem uma quantidade quase infinita dele, mas acaba quebrando a cara. Ainda tem o Samuel L. Jackson, que ajuda a resolver o problema de energia do parque. O próprio funcionário que se corrompe tentando vender material genético para uma empresa concorrente. As crianças que simbolizam essa fase de aprendizagem e de encantamento. O personagem do Sam Neill, que não é muito afetuoso, mas vai desenvolvendo isso ao longo das cenas. E a Laura Dern, que é um ponto de ligação importante entre todos esses segmentos. Quer dizer, todo mundo vai acabar se identificando com algum desses personagens e isso torna esse um filme com uma capacidade de público universal. Isso sempre ajuda nas bilheterias. Uma das minhas grandes frustrações com esse filme foi o fato de eu não ter conseguido assistir ele no cinema. Na época eu era muito pequeno, meus pais tinham que ir junto e acabou não rolando. Em compensação, eu lembro da época do lançamento do VHS, que veio num estojo que representava um artefato fossilizado. Uma caixa linda, absolutamente inesquecível e que já mostra o verdadeiro evento que foi esse filme. Jurassic Park teve uma continuação no ano de 1997, dirigida também pelo Steven Spielberg e que na minha opinião ainda é boa. Depois disso, as franquias continuaram fazendo sucesso, mas na minha opinião a qualidade geral dos filmes caiu bastante. Nenhum deles conseguiu superar até o momento o Jurassic Park original, que foi indicado e venceu 3 categorias do Oscar em 1993. Melhor som, melhores efeitos sonoros e melhores efeitos visuais. Com certeza tinha espaço para ele nos indicados a melhor filme, mas o Spielberg não ficou assim tão desnorteado simplesmente porque, naquela mesma cerimônia, um outro filme dele, A Lista de Schindler, acabou sendo premiado com 7 estatuetas, inclusive as de melhor direção e melhor filme para ele. Ou seja, com A Lista de Schindler e Jurassic Park, ele foi o rei do Oscar 1993. Pessoal, e se vocês querem saber um pouquinho mais sobre aquela temporada de premiações 1993, acessem os arquivos aqui do canal porque já tem uma playlist exclusiva daquele período, onde eu analiso todo o contexto histórico, cada um dos filmes indicados a melhor filme e, é claro, a cerimônia de entrega do Oscar relativa aos filmes daquele ano. Enquanto isso, você dá like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações do sininho. E claro, deixa também o seu comentário sobre Jurassic Park. Quando que você assistiu ele e o que você acha desse filme, hein? A gente volta aqui no canal do meu tio Oscar para falar de cinema, de Oscar e de temporada de premiações. Te espero aqui.